Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um resumo visual. Hoje nós vamos destrinchar uma apresentação acadêmica simplesmente fantástica e super necessária que rolou na Universidade de Fortaleza, a Unifor. O tema de hoje é pesado, mas absolutamente crucial: como psicoterapia atua na linha de frente com mulheres em situações de violência de gênero. Bom, vamos direto ao ponto. Antes da gente falar sobre qualquer teoria clínica, precisamos estabelecer a gravidade absoluta do que estamos lidando. Olha esses números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. 1.492 feminicídios. Isso dá literalmente 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Não são apenas estatísticas frias, é o reflexo de uma crise estrutural absurda e que exige dos profissionais de saúde mental uma preparação cirúrgica. Para entender como isso funciona na prática, do micro ao macro, nossa explicação de hoje vai passar rapidamente por 6 pontos estruturais, desde o cenário acadêmico até a rede de apoio. Começando então pela seção 1, o contexto acadêmico, o seminário da Unifor. A gente precisa, com certeza, dar os devidos créditos aqui. Esse material riquíssimo foi criado na disciplina de Tendências em Psicoterapia por um grupo incrível de estudantes de psicologia: Ricardo, Cecília, Henrique, Sofia, Rebeca e Matheus. O grande mérito da pesquisa deles foi pegar toda aquela literatura densa e traduzir em protocolos reais de salvamento, mostrando como a teoria precisa funcionar lá na ponta. E isso nos leva à seção 2, humanizando os dados com o caso clínico da Ana. Para não ficarmos apenas na teoria, os autores trouxeram a Ana. Ela tem 34 anos e é casada há 5 com o Marcos, o seu agressor. Quando a Ana chega ao consultório, ela relata insônia terrível, taquicardia e um medo crônico que paralisa. E aqui vai o ponto-chave da apresentação. Essa paralisia toda não é um traço de personalidade frágil, tá? É o corpo e o cérebro dela numa resposta neurobiológica de pura sobrevivência. O cérebro dela está exausto, tentando se manter vivo num estado de alerta constante. E por que ela fica presa nesse estado? Vamos para a seção 3 entender as engrenagens disso. O ciclo da violência. O trabalho dos alunos resgata de forma essencial aquele estudo clássico da Lenore Walker de 1979. A violência nunca é caótica ou do nada. Ela tem um ritmo. Começa na fase de tensão, onde o controle impera e a vítima pisa em ovos. Aí evolui para a explosão, que é a agressão aguda. Mas o perigo real, analiticamente falando, está na terceira fase, a famosa lua de mel. O agressor chora, dá presente e promete que vai mudar. E é aí que a coisa complica, porque cria uma dependência emocional muito profunda na vítima, uma mistura paralisante de esperança e culpa. Mas olha só que detalhe crucial que a pesquisa aponta. Chamar de ciclo pode dar uma falsa sensação de que as coisas sempre voltam ao normal. Na verdade, estamos falando de uma espiral da violência. Isso porque o relacionamento nunca volta exatamente para o mesmo ponto de antes. A cada volta nessa espiral, a violência fica mais grave e as fases de calmaria ficam muito mais curtas. Clinicamente, isso quer dizer que a janela que o profissional tem para fazer uma intervenção de segurança se fecha cada vez mais rápido. Então, como o profissional age diante disso? Vamos para a seção 4, as estratégias de intervenção clínica. Os alunos montaram um roteiro de manejo clínico com 6 trocas precisas e no meio disso tem uma frase da Ana que corta o coração. Eu não quero separar. Eu só queria que a gente parasse de brigar. Dá para sentir o nível de confusão dela, não é? O material enfatiza fortemente que nessa hora a postura do terapeuta tem que ser de validação total, sem qualquer julgamento. Forçar ativamente uma separação imediata seria revitimizar essa paciente. É preciso acolher de forma irrestrita para só depois começar a reconstruir. Lembra do quiz de conduta clínica que o grupo apresentou? Pois é, a opção C acertou em cheio no equilíbrio entre ética e técnica. Ela mostra que quebrar o sigilo profissional de forma precipitada, sem avaliar se há um risco imediato de morte e sem documentar, pode acabar alertando o agressor e culminando numa tragédia. O manejo seguro exige psicoeducação, reestruturação das crenças de incapacidade da paciente e a criação muito cuidadosa de um plano de segurança. Isso ilustra brilhantemente a ideia central deste seminário: a necessidade de integrar abordagens. É como um grande quebra-cabeça, nenhuma teoria isolada dá conta. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, entra com as técnicas para reduzir os sintomas, mas ela precisa da terapia feminista, que funciona como uma lente estrutural para lembrar que a culpa não é da Ana, a raiz é social. E, fechando o triângulo, a interseccionalidade garante aquele choque de realidade ética. Para colocar esse conceito da Kimberly Crenshaw no mundo real, imagina só. O psicólogo faz um plano de segurança universal e fala para a paciente juntar dinheiro na conta e pedir um táxi de aplicativo na hora de fugir.
Isso parece ótimo, né? Mas vai fracassar terrivelmente se a Ana for uma mulher da periferia de Fortaleza, sem emprego e sem um celular seguro. A realidade estrutural é a base de tudo. A intervenção só salva vidas se considerar a classe, a raça e a geografia exata de onde essa mulher vive. E claro, a psicoterapia não acontece no vácuo. Chegamos à seção 5, o sistema macro e a rede de proteção. Seguindo as normativas de 2024 do Conselho Federal de Psicologia, o terapeuta tem o dever ético de mapear e acionar essa rede externa rapidamente. E que rede é essa? Estamos falando do suporte da DEAN, as delegacias da mulher, o apoio jurídico fundamental da Defensoria Pública, as casas-abrigo para quando o risco de feminicídio é detectado e, claro, o acompanhamento dos CREAS. Tudo isso, muitas vezes, ativado por um simples e vital telefonema para o Ligue 180. E para fechar a nossa jornada de hoje, a seção 6 olha para um lado que as pessoas esquecem: o cuidado com quem cuida. A apresentação da Unifor dedica um espaço super importante para um risco ocupacional gravíssimo, o trauma vicário, ou a fadiga por compaixão. É o adoecimento silencioso do terapeuta. Sabe, não é só aquele cansaço normal de sexta-feira. É uma absorção tóxica de todo o trauma massivo escutado no consultório. Os sinais são intensos, o profissional começa a ter exaustão física, pesadelos com os casos, um cinismo repentino com a profissão e perde totalmente a barreira entre a clínica e a vida pessoal. Então, a gente termina essa análise com uma pergunta para deixar todo mundo pensando. Como é possível sustentar um trabalho que salva vidas sem proteger a saúde mental de quem faz o resgate? A resposta, apontada pelo grupo, está em 3 pilares inegociáveis: supervisão constante dos casos, manter a própria terapia em dia e letramento contínuo. Entender a teoria é maravilhoso, mas esse estudo prova que a autopreservação e uma escuta qualificada são o que de fato sustentam um sucesso clínico. Esperamos que essa explicação tenha deixado mais claro um tema tão complexo. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!